Fala, guerreiro! Você conhece o inimigo número 1 da riqueza? Pois é, e é justamente o seu oposto, o medo da pobreza. E esse sentimento é tão forte na nossa sociedade e ele nasce principalmente da tendência que o ser humano tem de dominar os seus semelhantes através do dinheiro. Isso tem causado tanta disputa e você pode ver no nosso mundo polarizado de hoje que ela está cada vez mais forte. Mas você precisa entender as origens desse problema e eu vou mostrar muito mais para você nesse vídeo. Seja muito bem-vindo ao Milionário Dojo, o espaço de treinamento dos guerreiros da liberdade financeira. Já vai tascando seu dedo no joinha aqui embaixo e assim você informa o algoritmo do YouTube que esse vídeo é relevante e ele leva para muito mais pessoas. E vamos direto para o vídeo. Guerreiro, Leandro aqui. Existem 6 medos básicos que acometem todos os seres humanos. E pode ser que se você ficar travado num desses medos, você não coloque em ação o seu plano de liberdade financeira. Uma vez que esse é o meu objetivo aqui nesse canal, eu tenho que alertar que esses medos não são culpa sua. Eles nascem de algo que é chamado hereditariedade social. Eles podem vir dos seus pais, dos seus amigos, parentes, da sociedade como tal, onde você estudou, seus professores, os filmes, livros que influenciam tanto a nossa mente hoje em dia. O primeiro medo básico é o medo da morte. O segundo, o medo da doença, que nós vimos como é que isso impactou a nossa sociedade nesses últimos 2 anos, não é mesmo? O terceiro é o medo da velhice, que também pode trazer a doença e pode trazer a morte. Um acaba sendo consequência do outro. O quarto é o medo de perder o amor de quem se ama. O quinto é o medo da crítica. E esse é um dos que mais bloqueiam as pessoas a trazer à tona todo o seu potencial. Mas nesse vídeo eu vou tratar mesmo do 6º medo, que é o medo da pobreza. E a sua origem vem dessa nossa tendência que temos de dominar os nossos semelhantes através do dinheiro. Você já viu aquele cara que chega, quem você pensa que você é? Você não sabe com quem você está falando? Todas essas pessoas, às vezes por ter um certo status social, acredita que é mais que outras pessoas e se dá o direito de humilhar outras pessoas. Agora, imagina aquelas pessoas que estão passando realmente dificuldade financeira, que não têm teto, que estão com dificuldade de colocar alimento na mesa para os filhos. Imagina a humilhação que é passar por isso, não saber para quem recorrer, sendo que na verdade o nosso planeta é abundante. As plantações são absurdamente abundantes. Qualquer coisa que você colocar na terra, ela vai te dar 1000 vezes aquilo que você colocar. Tendo essa abundância de alimento, abundância de água, abundância de tantas coisas, como é que falta para algumas pessoas? O problema é que a nossa mente cria um caminho justamente baseado naquilo que focamos com mais intensidade. E se temos medo da pobreza, nós vamos colocar na nossa mente preocupações, imagens de dificuldade, imagens de falta. Isso vai fazer com que você foque no problema e não na solução do problema. E você vai acabar fazendo isso para que você não passe dificuldade. Então a maioria das pessoas busca o caminho normal, que é o emprego. Por quê? Porque no nosso inconsciente coletivo aquilo foi considerado algo seguro. Se eu tenho um emprego, eu tenho uma empresa que me protege, isso é seguro, eu vou poder alimentar a minha família, eu vou poder construir uma casa, mesmo que eu tenha que financiar ela por 30 anos, eu vou conseguir conquistar aquele objetivo através de um emprego. E não tem nada de errado nisso. O problema está em acreditar que isso é seguro. Você vai fazer coisas que os seus pais acreditaram que era seguro, que você viu que funcionou para eles. Muitas pessoas vão dizer para você, por exemplo, não empreenda porque isso é coisa de maluco. No Brasil todo mundo quebra. E é uma verdade. Eu já quebrei algumas vezes. Só que no processo que você executa algo, você aprende. Algumas pessoas, no sofrimento da perda de algo que era muito valioso para elas, taxou aquilo como difícil, como impossível, como uma loucura. E você, não querendo passar pela humilhação de não ter dinheiro, vai fazer coisas que você não quer
para você se proteger desse sofrimento maior que talvez tenha acontecido com um avô, com um pai, com um tio, com um amigo, e isso não precisa acontecer com você. Você precisa simplesmente focar onde você quer chegar e superar esse medo. Então saiba, as nossas ações não são racionais, elas são emocionais. 95% das nossas ações são emocionais. Elas estão programadas na nossa mente e essa programação faz com que nós tenhamos os nossos hábitos, as nossas reações. Mas como isso funciona? Na natureza, os animais, não tendo o intelecto, a mente pensante, racional, utilizam apenas da força para dominar outros animais. Alguns dominam plantas, os herbívoros, e outros animais acabam consumindo outros animais. Já o ser humano nem sempre tem a maior força na natureza, mas utilizando o intelecto, utilizando a inteligência, utilizando técnicas, utilizando o domínio da pecuária, da agricultura, consegue, através de maquinário, através de conhecimento passado de geração em geração, dominar a natureza e construir ali abundância através da agricultura, da pecuária. Só que quando a gente fala de pobreza, já é uma coisa entre seres humanos e seres humanos. Essa tendência que nós temos de dominar o outro através do dinheiro criou esse medo de não passar essa humilhação, não ter essa dificuldade financeira, e nós vamos fazer as ações que são passadas de geração em geração para nós. E nem sempre essas ideias são as mais inteligentes quando o assunto é enriquecer. Napoleão Hill, no seu livro Quem Pensa Enriquece, mostra que realmente aquela pessoa rica é aquela pessoa que conseguiu construir a abundância financeira principalmente através do domínio das suas faculdades mentais, mas ao mesmo tempo respeitando o direito de todas as outras pessoas. E o desejo de você conquistar um status social, conquistar uma segurança financeira é tão forte na nossa sociedade que muitas pessoas vão fazer absolutamente qualquer coisa para conseguir colocar a mão numa quantidade boa de dinheiro, sendo isso coisas honestas ou não. E justamente por isso que nós temos essa tendência de ter o medo da pobreza. E para superar esse medo da pobreza, você precisa construir autoconfiança. E autoconfiança é algo que eu falei mais no vídeo, que eu vou colocar um card aqui em cima. E se você tiver um objetivo claro, por exemplo, conquistar a sua liberdade financeira aos 29 anos de idade, a minha eu defini aos 33 anos de idade. Esse objetivo começa a ser o seu norte. Mas você vai ter que superar toda essa herança social que você recebeu, que foi programada em você. Porque quando você é criança, a sua mente ela está completamente aberta. E se você pegar um adulto que tem a confiança de uma criança, ela consegue programar essa criança para seguir uma doutrina, para seguir uma ideia, e é muito difícil você substituir essa ideia. Você vai precisar de muita força de vontade para você perceber que aquilo não faz sentido e vai atrapalhar você na direção desse objetivo. Então você precisa criar internamente autoconfiança. Como é que você constrói autoconfiança? Primeiro você olha para o seu objetivo e você vai ter que fixar esse objetivo de maneira muito forte na sua mente e construir a fé interna de que você pode, que você merece, que você realmente vai conquistar esse objetivo. Com essa autoconfiança, com a fé, você vai superar todos os problemas que acarretam o medo da pobreza, que é procrastinação, inércia, preocupação. Eu já falei em outro vídeo que preocupação é o uso incorreto da sua imaginação, ou seja, você está usando a sua imaginação contra você. Agora, se você focar a sua mente no objetivo que você quer, numa quantidade de dinheiro que você quer ter na sua conta, que você quer ter no seu portfólio de investimento, você vai colocar a sua imaginação para funcionar e encontrar todas as soluções para que você coloque esse objetivo na sua vida. Então, supere o medo da pobreza simplesmente fazendo aquilo que você está com medo. Recentemente eu fiz um post que eu estava escalando um dia o Pão de Açúcar, eu cheguei num momento e travei. Eu não sabia o que fazer, porque eu estava com muito medo de passar pelo movimento mais arriscado daquele dia. E superar aquele ponto, para mim, era o medo da morte, no caso, né? Que eu estava arriscando a minha vida. Só que ao fazer aquilo que eu estava com medo, eu não só superei aquele movimento e continuei subindo o Pão de Açúcar, como eu aprimorei a minha escalada.
eu aprimorei a minha coragem, eu aprimorei o meu autoconhecimento do que eu sou capaz. E o mesmo você pode fazer através da superação dos seus medos da pobreza. Coloca na sua API financeira que você é capaz de superar absolutamente todos os desafios que cruzarem o seu caminho. Falta de dinheiro não é sinônimo de pobreza. Pobreza é igual a improdutividade. Se você estiver batalhando, se você estiver trabalhando, se você estiver executando um plano de ação que vai caminhar na direção daquele objetivo, mesmo que ele falhe, mesmo que você tenha que tentar 10 vezes, você está prosperando, porque o seu objetivo como ser humano é crescer internamente, é realmente construir essa autoconfiança de que você vai chegar ali na sua meta de conquistar a liberdade financeira ainda jovem. E eu estou em busca de 3 jovens desenvolvedores de software ou da área de tecnologia que realmente queiram construir o que eu chamo de habilidade de alto valor, ser muito bem remunerado na sua própria profissão e, através dos investimentos, construir patrimônio e a sua liberdade financeira no futuro próximo. Se essa pessoa é você, tem um link aqui embaixo, o primeiro link na descrição desse vídeo, você vai encontrar uma Masterclass onde eu mostro a lição que me custou 5 milhões e como foi que eu conquistei minha liberdade financeira aos 35 anos de idade. Se você ainda não curtiu, deixa o seu joinha nesse vídeo, comenta aqui embaixo também se você tem dificuldade de superar algum dos seus medos, se você tem alguma programação errada ou bugada aqui na sua API financeira sobre pobreza, se você está focando no problema, comenta aqui embaixo com a hashtag #EuQueroLiberdade. O meu nome é Leandro Biazão e esse canal tem o objetivo de programar a sua API financeira para você conquistar a sua liberdade financeira ainda jovem. Um abraço e te vejo no próximo vídeo.